E eu estou feliz porque sabemos que o nosso Deus, Ele é bom em todo o tempo. Não é assim, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Então vamos ler que diz assim, ó. 1 Reis 18, 10 diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. Quando eles diziam: aqui não está, e os fazia jurar que não havia te achado. Agora tu dizes: vai dizer ao teu Senhor: Elias está aqui. Poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde, e quando dar notícia a Acabe, e a ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, teme ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não dissesse ao meu Senhor o que fiz a quanto matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 em uma caverna, em outra caverna alimentei com água. E agora tu me dizes: vai, diz ao teu Senhor: Elias está aqui, ele me matará. Então Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou hoje, mesmo eu me apresentarei a ele. Amém? Até aqui. Pode sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu entrar na mensagem, eu queria falar algo. Eu queria falar, pastor Givan, que acho que tem uns 2 anos que eu, olhando no Instagram, eu encontrei a igreja. E eu comecei a olhar a igreja, e gostei muito da igreja e dos trabalhos que tem nessa igreja. E um certo dia eu cheguei para o meu esposo e disse a ele: filho, eu conheci uma igreja que tem uns trabalhos muito bons. Que pena que ela é muito longe, que a gente é de João Pessoa. E o tempo passou. E eu sempre segui na igreja semear. E depois do tempo se passou, foi quando eu conheci o pastor Fabrício. Por coincidência, era uma igreja semear lá em João Pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu nunca imaginaria que estaria aqui sendo porta-voz de Deus para a vida de vocês. Amém? Então, que eu quero iniciar dizendo: acredite, porque o Senhor faz surpresa ainda na terra. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Lá em casa é assim: Deus sempre usa o meu esposo como profeta dentro da casa. Eu nem saio para o lado, Deus já tem um profeta dentro da casa. E quando passou um tempo, ele chegou para mim e disse assim: filha, você crê que você vai ter um convite lá da igreja semear? Aleluia. Aí eu ri com ele, eu disse: homem de fé. Então, a gente não entende tudo que é liberado aqui na terra. Há uma ligação dos céus. E esta ligação que há nos céus tem a convicção daquilo que é liberado da sua boca. É preciso a igreja estar numa dimensão, entender que tudo que você libera aqui é uma ligação, uma conectação com os céus. E eu confesso a vocês que este tema é algo poderoso, é algo rico. Céus abertos. Ter os céus abertos em nossas vidas, nós precisamos entender uma coisa: que o que faz nós termos o céu aberto em nós é a conexão de nós para com Deus. Céus abertos não se fecha para quem mantém a oração. Céus abertos não se fecha para quem tem intimidade com Ele. Céus abertos vai estar sempre aberto. Até no tempo da prova o céu vai estar aberto. Porque o que mantém o céu aberto é a tua ligação com Deus. E é por isso que o Senhor me conduzia a 1 Reis 18. E aqui em 1 Reis 18 nós vamos ouvir falar de um homem que é cheio de Deus, que tinha céu aberto,
Porque para profetizar no meio do campo minado tinha que ter céu aberto. Então, Elias é este alguém. Elias é alguém que ninguém conhecia a família desconhecida, ninguém nem sabia de onde tinha vindo, mas alguém sendo preparado por Deus. O que eu quero iniciar dizendo para vocês, que esta noite Deus escolheu você para desfazer as armadilhas do inferno que Ele tem preparado contra a tua casa, contra teu ministério. Eu quero liberar para você de dizer: não me importa o ambiente, o que importa é o que tu tem, o que tu carrega em Deus. Aqui em 1 Reis, com a morte de Salomão, as 12 tribos, ela vai enfrentar uma grande e terrível crise. E esta terrível grande crise é onde Jeroboão vai fazer a divisão das tribos. Essa divisão das tribos, 10 tribos vai estar com Jeroboão. E no meio de 12, 10 vão para o reino do norte. E 2 ficam fiéis, Judá e Benjamim. E essas 2 que se manteram fiel, elas continuam em Jerusalém. E elas vão preservar a adoração a Deus, quem é Deus, o poder que esse Deus tem. Mas Jeroboão, ele agora segue a sua sistemática. E a sua sistemática agora, com as 10 tribos, a primeira coisa que ele faz é se afastar de Deus. Jeroboão agora não quer mais andar na direção de Deus. Jeroboão agora não quer ter alguém para lhe conduzir, para lhe levar para os caminhos que deve ser levado. E nessa situação, ele vai fazer com que novos templos se formem. E no reino do norte, essas 10 tribos, quando ela vai justamente ter os seus próprios templos. Ele agora faz sacerdotes. E agora ele vai querer que aquele templo era feito para politicamente. E os seus sacerdotes vai andar conforme ele queria, vai estar na direção de que ele queria, porque ele entendia que se ele continuasse em Jerusalém, aquelas 10 tribos que ele tinha ficado para ele, podia ouvir quem é Deus e se arrepender dos pecados que estava vivendo. E é com isso que ele parte para o norte. E quando ele parte para o norte de Israel, ali ele vai fazer a sua cultura, ali ele vai fazer a sua adoração. E com isto ele inicia algo que não é bom, algo que é mal. E há um cuidado muito grande quando nós iniciamos algo. É preciso a gente ter um cuidado muito grande. Jeroboão agora vai andar no tudo que é mal, vai viver debaixo de uma idolatria muito grande. E quando isso acontece, quando ele não quer mais andar na direção de Deus, a Bíblia relata que se passou 19 reis sobre aquele lugar. E os 19 reis que passaram naquele lugar, todos 19 fizeram mal aos olhos do Senhor. Aqueles 19 reis, eles agora andam no pecado, na idolatria. Eles não sabiam construir algo bom, eles só sabiam construir o que era mal. E esses 19 reis vai seguir a liderança de Jeroboão. Aqueles reis vão abraçar o pecado de uma forma que não era para ser abraçado. E quando eles andam na direção que não é para andar, não tem como algo que começa ruim terminar bom. O que começa ruim vai ficar na metade ruim e vai ficar pior. Esses 19 reis, cada um teve seu tempo de reinar, cada um passou o seu período. E todos eles vão fazer o que é mal. Então aqui, igreja, nós vemos
um povo perdido, um povo por conta de uma decisão de fazer com que o povo pereça cada dia mais. E é justamente aqui, nesse cenário, nessa situação, que quando o pai de Acabe morre, ele vira o seu sucessor, e agora Acabe vira rei daquele lugar. Então Acabe dá continuidade, o que era mal e o que era ruim. E a Bíblia diz que Acabe foi o pior rei que existiu. Acabe foi pior do que os 19 que passou. Então aquele lugar estava totalmente vivenciando não algo de um dia, não algo de 2 anos, não algo de 3 anos, mas algo de anos e anos, vivendo no que é mal, vivendo numa situação terrível, adorando quem não era digno para ser adorado. Aquele povo vai não entender o que é sentir o prazer de sentir uma liberdade totalmente dentro da alma. Estava aprisionado totalmente. E com isso, para piorar, Acabe a casa com Jezebel. Jezebel era uma assassina. Jezebel, ela era manipuladora. E Jezebel era feiticeira. Então ele vai fazer uma aliança com alguém que não ia trazer uma melhoria. E quando ele faz esta aliança, é onde Jezebel vai dizer: agora nós vamos trazer um Deus, nós vamos ter alguém para adorar, nós vamos ter alguém para entregar, porque a partir de hoje é Baal que vai ter o controle deste lugar. Alabassobra. Jezebel estava trazendo algo, mas o que eu acho mais lindo, surpreendente, que Deus vai entrar em cena. Deus vai escolher alguém que não tem família conhecida. Deus vai escolher alguém que não tem nome, mas Deus vai escolher alguém cheio do seu poder. Alabassobra. Era um lugar que estava há anos vivendo um império. E as forças malignas que havia naquele lugar diziam: o império é nosso, quem manda somos nós, quem vai reinar somos nós, quem vai ter poder desse lugar somos nós. As forças malignas olhavam e diziam: há anos eu estou operando, há anos eu tenho território, mas Deus estava preparando alguém corajoso, alguém cheio de Deus. Aí ela diz assim: Baal é alguém que é o padroeiro da lavoura. Olhe, Baal é ele que tem o poder de toda a lavoura. Baal também é o dono da chuva, olha só. E todos os agricultores daquele tempo, tudo que o Senhor preparava para a vida deles, eles entregavam a Baal. Baal, receba, é o Senhor que providencia. Baal, tu é o dono da chuva. Baal, é tu que coloca para nós. Aí é justamente no tempo desse, no tempo de crise, no tempo terrível, no tempo que o território totalmente, o maligno tomou conta, aonde não só a idolatria, mas agora a feitiçaria pegava pesado naquele lugar. Aí Deus vai e fala com Elias. Elias sendo alguém preparado por Deus. Até então, ninguém nem ouvia falar. Por quê? Porque os profetas, não havia mais profeta de Deus naquele lugar. Só tinha levantado falsos profetas. E eram os falsos profetas que reinavam naquele lugar. E esses falsos profetas, ele tinha a direção da forma que Jezebel queria que eles falassem. Então era um povo que estava acostumado a ouvir o que queria. Era um povo que não estava preocupado de onde vinha aquela profecia. É um povo que quer que a vontade da sua carne, do seu querer, mas alguém que entende que tem
que ter profeta da verdade, mas Deus está levantando profetas da verdade. Há muitos profetas falsos, achando que o território é deles, mas eu tenho convicção que aqui na Semear, Deus está levantando Elias nesta noite, e Deus está dizendo: se levante, Elias, com pressa. Os falsos profetas querem dominar o nosso lugar. Os falsos profetas querem andar como nós andamos. Às vezes até entra, se turma, abraça, mas Deus está dizendo: é fogo estranho. Nessa noite eu vim dizer para você: os céus estão abertos para quem tem posição de Elias. O céu está aberto para quem tem posição de Elias. Não importa o território, faça aquilo que Deus ordena. Elias chega. Do nada Elias entra em cena. O tempo da opressão está tendo fim. Alguém preso, alguém correntado, alguém vivendo no jugo. E o Espírito Santo está dizendo: Elias, nessa noite eu vou te trazer a coragem, e tu vai fazer que o tempo da opressão lá vai cair por terra. Há um agir de Deus no nosso meio nessa noite, e Ele está dizendo: se posicione depressa, porque grande coisa eu estou para fazer. Olhe para mim. Elias nem sabia. Mas quem tem intimidade com Deus, ele entende que ele não anda na vontade dele, nem ele escolhe o lugar que ele quer fazer a obra de Deus. Ele entende que por mais que o lugar seja difícil, mas Deus está com ele. Aí Elias com certeza sabia de onde estava indo. Aí Deus diz assim: vai lá, Elias, diz para esse rei que está se achando muito, diz para ele que não vai chover. O primeiro confronto que Elias vai fazer é dizer no rei Acabe: não vai chover, nem vai cair orvalho, até a minha segunda palavra. Olha só que autoridade. E quando ele vai falar aquilo, a Bíblia diz que houve uma perturbação no meio de quem parecia que tinha paz. Você está entendendo? Quando uma palavra de verdade bate no lugar da mentira, há uma perturbação. Aonde na verdade, fale a verdade, abra a boca. Você é boca de Deus, você é profeta de Deus. Deus está dizendo: não é para recuar, mas é para avançar. É para avançar, é para avançar. Deus vai dar ousadia crente neste lugar. Aí Elias fala: segundo a minha palavra. Ele nem vem no nome de Deus, ele diz: na minha palavra. Aí a Bíblia diz que houve uma perturbação. Acabe se perturbou. E deixou a perturbação lá, deixou a agonia todinha no meio do povo. Olha só. Num lugar totalmente dominado. Um lugar que já tinha dono que se achava dono de tudo. Chega alguém que diz que nem chove. Olha só, para quem era o Deus da chuva, Baal. Aí a Bíblia diz que Deus esconde Elias. Elias sai. E vai passar um período de 3 anos e meio. E durante este período de 3 anos e meio, é onde eu li aqui, que ele vai ter um encontro com o mordomo Obadias. E Obadias vai dizer que o seu senhor Acabe já tinha procurado ele pelas nações. Já tinha procurado por onde ela estava. Mas o tempo que Deus nos esconde
Nós precisamos entender que tempo que Deus nos esconde, porque Ele está nos preparando para algo bem maior do que o primeiro que Ele lhe colocou. Tem esconderijo de Deus, não é Deus esquecendo você, é Deus dizendo: eu estou te guardando, eu estou te guardando para algo bem maior. Aí chega o tempo, os 3 anos e meio passam. E quando esses 3 anos e meio passam, Elias aparece. E Elias vai dizer assim: olha, diz para Acabe que eu quero ter um encontro. E este encontro que eu vou ter com ele é lá no Monte Carmelo. Igreja, o Monte Carmelo tinha virado o lugar principal da adoração de Baal. Então eles pregaram aquele lugar e disseram: aqui é o culto que a gente entrega a Baal. Aí Elias vai marcar o encontro neste lugar, no território do inimigo. E quando ele marca este encontro, os falsos profetas que havia naquele lugar, 450 profetas falsos, e ele diz: olha, leva teu povo. Elias estava só. E aí, além de ter os 450 profetas falsos, ainda tinha mais 400 profetas que Jezebel mantia, alimentava. Então o total era 850. E diz que este encontro, lá no lugar principal da adoração de Baal, Elias vai fazer um desafio. Elias vai dizer assim: vamos fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Mas o que ele precisava era de água. Mas Elias não vai dizer água, Elias vai dizer com fogo. E ele vai dizer: este fogo não pode nem eu nem você trazer, tem que cair do... Esse era o desafio. Então Baal olhava e dizia: nós temos o poderoso, nós estamos com algo maior, nós estamos algo que tem grande, nós estamos com algo poderoso. Elias estava só, Elias estava aparentemente só. Elias parecia que não tinha ninguém, mas Elias era o próprio Deus na terra sendo apresentado. Elias entendia que o que ele carregava não importava o ambiente, não importava o lugar, aquilo que ele estava abastecido, haveria um resultado de Deus. Olhe para mim. E quando acontece esse culto, porque o culto Baal, ele tinha tudo. O culto Baal, o de Baal tinha lenha, tinha instrumento, tinha sacrifício. O culto para Baal tinha tudo. O culto para Baal tinha até profetizavam. Você está entendendo? Tinha tudo organizado. Até sacrifício tinha. Só que os falsos profetas, nós sabemos que quem direciona um falso profeta são as forças malignas. Sim ou não? Nós sabemos disso. Que direciona eles são forças malignas. Direciona os falsos profetas. E por eles por essa força maligna direcionar eles, não é um poder normal, não é algo que vem por vir, é algo que eles não entendem. E tudo que vem dos falsos profetas não procede. Mas preste atenção aqui. Os falsos profetas usavam um monte para trazer um culto. E no culto dos falsos profetas tinha barulho. E no culto dos falsos profetas tinha sacrifício. E no culto dos falsos profetas tinha lenha. Mas o problema era que no culto dos falsos profetas só tem fogo
estranho. E fogo estranho não pode ficar no meio do povo de Deus. Alabanha choramandarava sorebante. Neramandava sorabacanto revassai. Eles usavam o monte também, mas o movimento que tinha lá era estranho. Preste atenção aqui. Quando ele estava nessa situação, e quando ele justamente vai usar os seus instrumentos, e aquele instrumento que eles usavam era para fazer barulho, e eles usavam aquele instrumento para fazer um barulho, porque ele sabia, se fizesse o barulho ia tirar a atenção do povo. E tirando a atenção do povo, ele sabia que o povo disperso, sem atenção, era mais fácil dele enganar um fogo que não tinha como ser criado. Cuidado com os barulhos estranhos que você tem dado ouvido. Cuidado com as profecias demais, assim é o Senhor, Senhor, Senhor. Nem todo dia o Senhor está dizendo, cuidado com quem você tem se relacionado. O Senhor está dizendo, vai para o monte, alguém faz aquela estrutura, mas o fogo é estranho. Então preste atenção aqui. Esse fogo estranho, os céus era totalmente fechado. Céu não se abre para fogo estranho. Nós sabemos que as forças malignas, ela é reinada, direcionada por Satanás. E nós sabemos que Satanás foi um anjo caído ele tinha um poder lá, mas ele foi um anjo caído. Então, a partir do momento que Satanás foi um anjo caído, os céus ficou fechado para ele. Então, barulhos estranhos, onde os falsos profetas estão, não tem céu aberto, o céu é fechado. E é justamente quando o demônio é um anjo caído, ele cai. E a gente sabe que ele caído foi lhe dado poder, porque ele tinha poder. Sim ou não, igreja? Então a gente precisa estar ligado nisso aqui. Tem cura que parece que é uma cura, mas cura de Deus não traz movimentos diferentes. Cura de Deus é esta. Tem um movimento aí que parece que é movimento de Deus, mas o Senhor está dizendo, é fogo estranho. Por quê? Porque foi lhe dado poder, mas o céu é fechado para as obras de Satanás. E os falsos profetas, ele vai tentar. Nós estamos vivendo um período que os falsos profetas cresceu no nosso meio. Os falsos profetas querem confundir a nossa mente. Os falsos profetas pegam teu emocional abalado, sem estrutura, para te trazer uma alegria que não vem de Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo, eu estou colocando por terra laços que falso profeta colocou no teu coração. Eu estou colocando por terra altares que foi levantado que não é da minha adoração. Nesta noite eu estou dando a esta igreja um discernimento de Deus. Labanda vai chorar. O fogo que saía de lá era um fogo que vinha de baixo para cima. O fogo que eles faziam lá é um fogo que não consegue queimar. Labarava choramante.
E o fogo que vem de baixo para cima é um fogo que ele não consegue se manter por muito tempo. Um fogo que vem de baixo para cima parece que tem até poder, mas só parece. O fogo que vem de baixo para cima não tem como curar nem libertar, porque fogo de baixo não tem autoridade na terra. Fogo de baixo faz barulho, fogo de baixo se mistura. O que eu quero dizer para a igreja através desta palavra: há uns céus abertos. Há uns céus abertos para quem quer adorar. Mas ele diz: céus abertos é só para quem tem comunicação comigo. O céu só se abre para quem tem uma conexão comigo. É por isso que Deus vai sempre levantar alguém desacreditado. Quem é de nós que sabemos que alguém pratica o errado e a gente estamos com a boca fechada? Quem é de nós sabemos que o barulho que está sendo lá é fogo estranho e você fica calada? Deus está dizendo: eu te levantei como Elias. Começa a falar que o fogo não vem de mim, porque tem fogo para ser colocado por terra. Então Elias, quando Baal prepara tudo aquilo, os profetas falsos, ele vai dizer: vai ter zoado. E no meio da zoada o povo vai pensar que eu estou. No meio do barulho, do ruído, alguém vai sentir algo, mas não é meu. Tem muita gente que precisa algo de Deus, mas está se envolvendo com fogos estranhos. Deus está dizendo: corta essa ligação hoje, corta essa conexão hoje, porque fogo de baixo não vai curar aquilo que tu quer. Fogo de baixo só vai levantar o teu ego, vai só alegrar tua alma. Mas o fogo que vem de baixo, ele é durabilidade, ele tem fim. Faltou um detalhe no culto que eles preparavam: faltava a presença de um Deus vivo. E o barulho que ele fazia, pastor, não trazia Deus vivo, só trazia um Deus morto. Por isso que o fogo é de baixo para cima. Tem muita gente se enganando, e o Senhor está dizendo: eu não opero em dois senhores. Eu não estou no meio, labaria, concherevia, subra, labaria, choramante, camará. Eu não estou. O Senhor está tirando um embaraço do nosso meio. Deus está visitando vida para ter direcionamento. O Senhor está dizendo: eu tenho um altar preparado para você, mas este altar tem que ter a presença viva. O que os profetas falsos não entendiam, que para a prática dele, os céus é fechado. Quando Deus tira de lá, Deus tira. Quando Deus tira você do engano, Deus tirou. E Deus está dizendo: não tem como você pensar que ainda tem dois termos. O Senhor está dizendo: quando eu tiro, eu tiro. Olhe para mim. Baal estava acostumado a entregar no altar quebrado. E toda a entrega no altar quebrado não tem como ter milagre. Baal chegava, fazia o barulho, confundia o povo, e o povo acreditava: olha o fogo, olha o milagre. Mas o altar quebrado. Quando eu falo de altar, eu falo de nós. Amém, igreja? Então Baal estava acostumado a isso aqui. Baal, ele estava sem entender. E é justamente quando Elias vai fazer o desafio,
que quando Elias faz aquele desafio para ir justamente para lá, para o Monte de Carmelo, um lugar que enganou muitos por muito tempo, um barulho que confundiu o povo muito tempo, aonde o povo não conseguia sair das amarras que estavam. E é justamente quando Elias vai fazer este desafio, ele vai dizer: o Deus que responder com fogo, está sendo algo colocado por terra. Há uma muralha que se levantou, mas essa noite você é alguém que eu levantei para ser. Eu vejo muralhas caindo, eu vejo cegueira saindo, eu vejo o engano caindo por terra agora. Alabava sobre como há uma presença de Deus sobre nós, há uma agir de Deus sobre nós, e aquilo que o Senhor reservou para você receber, você vai receber. Adacanto reba sobra, levanta as mãos porque eu quero profetizar. Adei contou para sulte comanai, nas tuas mãos eu derramo autoridade, nas tuas mãos eu entrego autoridade, autoridade. Seja alguém que eu botei para posicionar. Territórios de Baal vai cair agora. Alabassura bacanto revassai. Os falsos profetas vai sair do nosso meio. Os falsos profetas estavam ganhando território. Aquela força maligna estava fazendo você desacreditar daquilo que Deus disse, tem que orar. Deus ainda tem todo o poder nas mãos. Ele está dizendo: eu ainda não disse, eu ainda não dei a última palavra, mas para vós eu digo: levante, reaja. Altares de Baal está caindo por terra. Guarde isso. Os céus é fechado para esse tipo de prática. Descanse. Se o céu é fechado, não tem como ter mover, não tem como ter curar. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar você, e você vai ser alguém que vai ter voz naquele lugar. Você vai ser alguém que vai carregar algo de mim. Porque o fogo que vem de baixo não é correspondido. O altar que não divide a sua adoração, o altar que não divide a sua adoração, esse sim é correspondido. Não devido a adoração por nada, mas tem resposta de Deus sempre. Elias era alguém que não tinha muita coisa, mas carregava o principal com ele. Elias era alguém que eu tenho convicção que olhava aquela situação e dizia: Senhor, eu vou porque sei que tu estás comigo. Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu sei que algo vai ter da tua parte. Então você não pode temer a situação que você está vivenciando. Você é alguém que carrega algo grande de Deus. Missionário, eu sou tímida, eu não sei nem como eu faço. Não me importa, você carrega algo de Deus. E quem carrega algo de Deus, quando ela chega no ambiente, o ambiente é modificado. Se você entendesse o poder que está em nós, através do nome dEle, você tinha mais ousadia, estava mais alegre, sorrindo, fazer aquilo que Ele tem ordenado. Porque tem gente no nosso meio que está recuando as potestades que quer dominar a tua casa, dominar a tua família. E Deus está dizendo: você é o Elias.
Mas missionária, na minha casa sou crente, não importa. Você carrega a força que Deus colocou em você. Acabou. Missionária, só não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Mas o Senhor está dizendo: quem está com você sou eu. E o fogo que está lá só é de baixo para cima. Não é correspondido e não tem poder. Deus vai colocar o império na casa de crente por terra. Deus está visitando casa de crente aqui. E Deus está dizendo: você é sozinha, mas não se limite. O maior está com você. Olhe para mim. Os céus se abrem para os verdadeiros adoradores. Eu vejo Deus derrubando. Deus está derrubando uma muralha, mas Deus está colocando um império por terra nesta noite. Deus está dizendo: valeu a pena o esforço, porque estou eu tirando essa resistência no reino espiritual. Vai ficar livre, vai receber um milagre. Há um milagre de Deus em nosso meio. Recebe a cura divina do Espírito Santo. Guarde isso aqui. Deus não unge métodos, mas Deus unge homens. Vou repetir. Deus não unge métodos, mas Deus unge homem. Você é o ungido de Deus. Não é o teu método, mas é o que Ele derramou em você. Você está entendendo? Então reaja com pressa. Tem que reagir com muita pressa. A unção foi derramada em você, não nos métodos que você carrega. E essa unção despedaça todo jugo que se levanta, se forma em nós. Deus está dizendo: você amanheceu pesada, você amanheceu na guerra, mas Ele está dizendo: a minha unção vai despedaçar esse peso agora. A minha unção vai quebrar todo jugo que não provém de mim. Você é alguém que Deus levantou para confrontar o inferno. Acabou-se. É por isso, Elias, que para você foi dado muita coisa. É por isso, Elias, que o teu ministério muitas vezes é sozinho. Porque para quem Deus dá, para quem Deus entrega, vivencia ministério só, vivencia guerra só, vivencia períodos de crise só. Mas no meio desse sol, a mão do Todo-Poderoso vai lá e diz: eu sou contigo, sou eu que te abraço, sou eu que te fortaleço. A ministério de Deus sendo fortalecido neste momento. Deus está te dando a força necessária. Olhe para mim finalizar. Eu vim falar de uns falsos profetas que estão querendo roubar de nós a adoração verdadeira. Eu vim falar de um falso profeta que se levantou para alegrar o teu coração. E muitas das vezes nós se embaraçamos com isso, porque está trazendo algo que a gente quer. Aprenda isso. Quem Deus escolhe não tem tempo de paz, de ficar quietinho, não. Quem Deus escolhe está muito numa zona de conforto. Procure saber o que está errado. Porque quem Deus escolhe sempre está em serviço, sempre está em guerra, mas está feliz, está tendo paz, está vencendo, está lutando, está ganhando território que ninguém consegue ganhar, mas você ganha. Você está entendendo? Então Elias era alguém assim. Parecia que estava só, mas tinha a mão de Deus. E ter autoridade onde Elias foi, onde Deus manda Elias,
Tem que ter céu aberto, igreja. Porque se não tiver o céu aberto, grande era o negócio ali. Elias vai dar uma lição. Quando Elias vai dizer assim: olha, já é meu dia, grita mais alto, porque acho que Baal está ocupado. Aí eles começam a gritar mais alto. E quando eles começam a gritar mais alto, a Bíblia diz que ele pega a lança, pega a faca e se mutilam. E derramam sangue no sacrifício de um fogo para baixo, para cima, que não tem resultado. Sacrifício em vão. Aí quando eles derramam o sangue, eles dizem: para tudo, agora é a hora do meu Deus responder. Aí Elias vê lá um altar que estava quebrado. Aí Elias diz: se o altar quebrado, não tem como o céu se abrir. É preciso arrumar esse altar. Peraí, já sei. As 10 tribos que está toda enrolada aí, faz parte das 12 que foram separadas. Aí o Senhor diz: Elias, pega 12 pedras. E é sobre essas 12 pedras que vai representar as 12 tribos que foram divididas. Porque comigo tem que ter unidade. Aí ele pega as 12 pedras. Era uma afronta para eles que estavam do outro lado, porque ele sabia. E Elias dizendo: uma vez o Senhor determinando algo, é determinado. Uma vez Deus unindo algo, é unido para sempre. Aí ele pega as 12 pedras. E a Bíblia diz que ele forma o altar. O altar é feito sobre as pedras. E aquele altar que ele faz, as pedras, ele vai dizer assim: olha, pega lá 8 cântaros para encher uma vala. E ele faz aquela pedra do altar. Aí no meio do altar ele cava e ele vai fazer uma lava ali. E quando ele faz, ele vai dizer: pega 12 cântaros, 8 cântaros, perdão, e enche aqui com água. Já pensou que coisa de louco? As coisas de Deus é assim, anda ao teu encontro. Deus vai surpreender alguém. Alguém está pensando que o negócio é de louco. Alguém está pensando que o projeto não vai dar certo. Mas Deus está dizendo: é eu entrando em cena para te dar uma vitória. Sou eu resolvendo tudo por você. Aí ele abre. E ele pega aqueles outros cantos. Ele diz: joga água. E quando ele faz aquilo tudinho, Elias estava dizendo: quando nós fechamos a brecha, embaixo, ele abre os céus em cima. Você pegou, vou repetir. Quando nós fechamos a brecha embaixo, o céu se abre. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando eu sei que aqui dentro não está bem, mas quando eu arrumo o meu altar, o céu se abre ao meu favor. Aí Elias vai dizer: a brecha foi fechada. Aí ele vai fazer uma simples oração. Arrumou tudo, mostrou que as coisas de Deus têm que estar organizadas. Nós precisamos entender que somos falhos, mas no meio das falhas Ele nos faz ser alguém perfeito. Já pensou nisso? A gente que pensava uma hora uma coisa, a gente que fazia outra coisa, numa hora para outra, quando Ele visita, a gente deixa mudar. Ele muda tudo que está aqui, Ele muda tudo que está aqui, até os passos por terra. E está te dizendo: os céus estão abertos, os céus estão abertos. Fecha a brecha aqui, porque o céu se abre lá. Deus está arrumando tudo por você. Olhe para mim bem rápido. Elias é alguém que busca Deus em um lugar que só Deus vê. Elias é alguém que entende que quando ele buscou esse Deus através da oração, modificou, ele deu uma autoridade nessa terra que ninguém entrega para nós. Ter céus abertos, igreja. Para quem anda com Deus, o céu sempre vai estar aberto. Guarde isso aqui. O céu sempre vai estar aberto para quem está em Deus, para quem busca Ele, para quem vive na sinceridade, para quem fecha a brecha, para quem proclama a Ele. O céu sempre está aberto. Você já viu
outro povo, a não ser nós, Deus providenciar em porta fechada? Não. Só para quem Deus escolheu, o céu está aberto. É assim ou não é? É a porta fechada, é faltando algumas coisas, não tem trabalho, porta de tudo se fecha, mas o crente está forte, está vivo, dando glória, misturado com aleluia e mandando a providência, é só para nós. Isso é céu aberto. Então eu quero dizer para alguém que está no nosso meio, se você não tinha essa intimidade com esse Deus grande, busque hoje, porque o céu estará aberto em todas as horas para te socorrer. Céus abertos, igreja, é uma manifestação de poder de Deus. E a gente sabe que onde está a presença de Deus, alguma coisa acontece, sim ou não? Presença de Deus, altar que se arruma, alguém que entrega, alguém que confia, alguém que depende de um grande e poderoso, alguém que vê que as forças dele é limitada, mas através de Deus sobre você, a sua força fica muito, 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 muito maior para vencer os desafios que entram sobre a sua vida. Então o que eu quero dizer para a igreja, que os falsos profetas, as práticas que eles vivem, da maneira que ele viveu, vou dizer algo aqui. Tenha cuidado com lives. Profeta demais. Nem todo dia Deus vai mandar você profetizar. Aprenda isso. Então tenha cuidado. Quando aquela live começa do final até o fim, eu profetizo, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso. Tenha cuidado, sai da live. Aí tem alguém que quer algo escutar do coração e diz, vou lá porque eu sei que aqui vai falar. Decanto, rebáfio, rimico, xerrar. Alimentos digeridos de forma errada traz uma digestão. E essa digestão pode trazer uma paralisia espiritual. Está vivo, mas aparentemente está morto. Quer se movimentar, mas não sai do canto. O Senhor está dizendo, cuidado com os alimentos que vocês têm procurado. Deus está dizendo assim, comigo vai ser no meu tempo. Igreja, Deus já ficou 10 meses em silêncio comigo. Eu não escutava Deus, só quando eu li a palavra, eu li Deus falar comigo. Mas usar um profeta para mim foi 10 meses em silêncio. E foi o mais 10 meses que ele mais me se utilizou desse vaso quebrado aqui. O que eu quero dizer para vocês, o que é de Deus gera sacrifício. O que é de Deus pode trazer uma dor aqui, mas ele tem bálsamo para derramar. O que é de Deus. Então nós precisamos entender que quem anda da forma que é para andar, o céu já está aberto. Não tem como Deus não entrar na tua causa para resolver. Deixa eu finalizar. Quando Elias vai fazer isso, e ele vai fazer uma oração, ele vai dizer assim: o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, mas o Deus de Israel. Ele vai usar Israel porque naquele lugar que eles passaram um ano vivendo uma cegueira, ele vai dizer, o Deus de Israel responde com fogo. E a Bíblia diz que o céu derrama o fogo do céu, e o fogo que é derramado é queimado no holocausto, sacrifício. Até a água que estava, o fogo lambeu tudo. Já pensou o fogo lamber água? Fique de pé. Vocês já pensaram? Alamante orava sonar. Adaremante. Eramandaha. Alabo, tecom, trefo, trefante, remante. Dê as mãos para quem está do seu lado. Deremante. Herebico, trefo, trefate, xanacante. Há um agir de Deus em nosso meio.
Deus está dizendo para vocês: os que vocês vieram buscar hoje, estou eu derramando sobre a vida de vocês. Tinha alguém infiltrado no nosso meio, se vestindo como crente, adorando como crente, mas não é crente, trazendo uma fraqueza espiritual. Mas é o Senhor, nesta noite estou tirando do nosso meio. Ela mova sobre Becoma na Rassé. Ai, estou dando discernimento, estou dando discernimento, estou eu operando, estou tirando alguém que não é do nosso meio, mas eu vou derramar para curar. Há uma alegria da parte de Deus para a tua vida, e Ele está dizendo assim: Elias, tu estás só, mas eu estou contigo. Algo quer sair do controle, mas nada vai sair do controle que eu tenho a ordem. Alaba, xereba, xereba, souraba, canto. Eu sou decanto, remova, rimicou, trefou, trefou, tcheca, e lapasteca, lapacou, trecou, trefou, trefá. Alamancho deva sobre, eu vou fazer o que tu pediste. Limite eu tô arrancando algo, dava sobre no meio da nós. Alamancho de contra, vou pra sobrar. E digo para ti, filho, eu sou fortaleza. Ah, Elias, andar no meu caminho exige tanta coisa, mas eu sou Deus que te visito, filho meu. Eu visito a tua. Adianta ter as mãos e não poder tocar. O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. Só que o nosso Deus é diferente. O teu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos, inclina os seus ouvidos pra me escutar. O teu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que em meio ao silêncio está. Tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que sair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar. Confessar o que, igreja? Declara!
morto está. Diga, o meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que sair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar. Diga que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Oh, aleluia! Com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu amor, declare que não há outro igual a Ele. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Glória a Deus, olhe para mim. Da lava chorar, da cama, da sopa. O Senhor está arrancando há uma cura no meio de nós. O céu está arrancando caroço. Você será livre desta dor. E as prisões que te aprisionava no meio desta enfermidade, Ele está colocando por terra no nosso meio. Ai, irmã, isso, a senhora, olhe para mim. O Senhor está quebrando uma força maligna dentro da sua casa. Foi só até hoje que tu viveste oprimida com este negócio. E tu diz assim: só eu sou a crente da casa. Mas eu vejo algo sendo quebrado de um lado, quebrado do outro. Havia algo levantado e o Senhor está dizendo: estou quebrando a força. E sobre a tua vida eu derramo alívio na alma. Receba o alívio. E a opressão não vai mais te assolar. As perturbações noturnas não vai mais te assolar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Há uma cura espiritual para a tua alma. Mas Deus diz: o perturbador lá, Deus vai libertar. Descanso. Porque o agir de Deus entrou com providência na sua vida. A irmã, dê um abraço nela. A irmã aqui. A irmã de rosa. Atrás. Isso. A missionária. Recebe porção dobrada. Atacante. Te entregando nas tuas mãos. O dom da cura. Te encho. Te transbordo. Mas nessa noite, digo para ti: o céu sempre esteve aberto. Há uma provação querendo tirar tua paz. Mas eu sou o Senhor, te digo: eu derramo o dom da cura agora nas tuas mãos. Recebe azeite multiplicado. Pai querido, de poder, de misericórdia, aqui está a tua igreja, Senhor, que é lavada pelo teu sangue. E nós entendemos, Pai, que tu nos escolheu, Pai,
lugar, Senhor. Tu nos escolheste, Senhor, na autoridade do Teu nome, para desfazer as armadilhas do inferno. É por isso que o peso é grande, é por isso que a responsabilidade é grande. Mas nós somos alguém que tem céu aberto em campo totalmente dominado pelo maligno. Pai querido, eu te apresento este povo, aonde não sabia mais como agir, como fazer no trabalho da casa, no seu casamento. O seu casamento estava por um fio. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está restaurando esse casamento. Ah, meu Senhor da glória, continua operando em nosso meio, porque Tu és bem-vindo. Tu tem um dom para entregar. Nos ajuda a ser como Elias, Senhor. Ter intimidade contigo é a melhor coisa. Viver uma vida de santidade também ainda é a melhor coisa, porque nós andamos em lugares que ninguém entra. Uma vida de santidade veste totalmente limpa. O maligno não pode nos acusar, Senhor, mas temos autoridade no Teu nome para expulsá-lo aonde ele tem perturbado, Pai. Toma o Teu povo, Senhor, e nós entendemos, Pai, que o fogo que vem de baixo é estranho, mas o fogo que vem do céu, há um milagre extraordinário, há uma libertação no nosso meio. E quando este fogo do céu é derramado e o céu se abre, quem precisa receber, recebe. Há uma conta que estava travada e Deus está dizendo: estou visitando uma conta para destravar. Rabava sobre a comandância.